Seja bem-vindo ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração e máquinas de lavar aqui do Portal. E no vídeo de hoje eu vou te falar a respeito de não desistir, mesmo quando você estiver passando por momentos difíceis em que você vai pensar assim, será que está valendo a pena? Tá bom? Eu vou falar principalmente da carreira de técnico de refrigeração, máquina de lavar, que no começo às vezes não é fácil, mas se você persistir, em pouco tempo você se supera e você alcança aí seus sonhos. Primeiro, deixa eu mostrar uma foto. Já mostrei essa foto outra vez aqui. Deixa eu até tirar a minha imagem, colocar ela meio de lado aqui, que tem umas coisas bem interessantes para me mostrar para você. Essa é a foto do meu carro, na realidade meu segundo carro na refrigeração. Antes desse eu tinha um Chevetinho 78 que dava muito problema, inclusive já contei a história desse Chevetinho 78, que ele foi guinchado. Uma vez eu estacionei num local e aquele local tinha assim, um horário de permanência. Depois, se eu não me engano, era das 17 horas, não podia ficar lá. E eu estava fazendo um serviço, uma troca de compressor, e acabei largando o Chevetinho lá. Quando voltei, tinha um guinchado ele. Aí foi uma luta para me resgatar ele. Só que ele vivia dando muito problema, e eu troquei por esse Gol aí, tá? É um Gol também muito antigo, aquele, quem entende de carro, né? Ele tinha um motor refrigerado a ar. É como se fosse o motor do Fusca, só que na frente. Certo? E também era um carrinho meio problemático, mas era o que a gente tinha. Tá legal? Deixa eu mostrar umas coisas para vocês aqui, para vocês verem a época. Ó, primeiro essa pampa que tá passando aqui, ó. Foi bem na hora que eu tirei a foto, tá passando essa pampa. Esse era o sonho de consumo da maioria dos técnicos, ter um carro desse daqui para poder carregar as máquinas, geladeiras, certo? Era sonho, porque não era fácil não. Com esse daqui eu carregava também, eu tinha uma carretinha daquelas que engatavam atrás, certo? Aí eu engatava a carretinha, colocava o que precisava colocar ali e carregava na carretinha. Tá ok? Então, o começo é o que eu falei pra vocês, o começo não foi fácil. Dá uma olhada só nesse cartaz que tá aqui, ó. Pra vocês verem como é antigo, ó. Isso daqui é uma loja, tá? Era tipo um bazar de... Vendia de tudo aí. E eles tinham cartaz aqui, ó. Carimbos, revelações. Sabe o que é revelações? Era filme, né? Você tirava o filme na máquina, levava lá para revelar. Selos e fichas da Telesp. Era ficha telefônica para você conversar no orelhão, certo? Então isso daqui, mais ou menos final de 98 ou início de 99 que eu tirei essa foto. Tá legal? E por que eu estou mostrando isso para vocês? Deixa eu voltar aqui. Porque foi um tempo muito difícil, muito sacrificado. Aí talvez alguém até diga, mas se você tinha carro já nessa época, não estava tão difícil, não estava tão... E eu digo para você, tava, porque esse carro na realidade, eu já contei a história para vocês, que eu trabalhava como CLT, e quando eu saí da empresa, por isso que eu falo, eu dou um conselho para quem está trabalhando como CLT, permanece um pouco, vai trabalhando nos horários de folga, como renda extra, e vai se capitalizando, certo? Vai guardando alguma coisa, vai começando a comprar suas ferramentas, um carrinho para você poder atender, era o mais barato que o dinheiro podia comprar esse carro, tá certo? Mesmo assim, foi bem difícil da gente conseguir comprar esse carro. Mas por quê? Porque no começo é difícil. Então o que eu quero falar é justamente sobre isso. Então você vê esse carrinho todo adesivado. Bom, inclusive, deixa eu até falar sobre isso. Quando eu adesivei esse carro, foi pensando assim, chamar a atenção, né? De quem visse de repente esse carro na rua, ligasse, tá bom? Tinha lá o número do nosso telefone para o pessoal ligar. Então já fica uma dica para você. Divulga de todas as formas possíveis o seu trabalho, tá bom? No meu caso, eu distribuía muito panfleto, eu criei uns ímãs, sabe esses ímãs de colar na geladeira? Eu criei uns ímãs bem bonitinhos com o meu telefone e eu distribuía pelas casas também, então era uma forma de eu chamar a atenção quando eu adesivei o carro. E funcionou. Muitos dos serviços que eu consegui foi através desse carrinho adesivado.
Bom, agora o carro, olhando hoje para trás, ele não era assim um símbolo de sucesso, mas era assim um símbolo de luta. Porque no começo, naquela época, a gente não tinha uma clientela ainda fixa. Os clientes que eu tinha eram os meus vizinhos, amigos, parentes, pessoas que eu tinha conversado, né? Mas ainda não era o suficiente. A gente precisava escalar isso daí. Então não tinha essa clientela física. Indicação eram poucas ainda, certo? Porque para ter indicação você tem que ter feito o serviço. Rede social nem pensar, né? YouTube, Facebook, essas coisas só vieram muito tempo depois. Não tinha ainda. Instagram também nem pensar. Não tinha nome, ninguém me conhecia. Eu só tinha uma coisa: necessidade, primeiro, sabe? Necessidade de pagar as contas, necessidade de sustentar a minha família, e coragem. E coragem de trabalhar e lutar, tá certo? E um sonho de chegar em algum lugar, de ter uma vida melhor. Legal? E é tudo o que a gente precisa. Se você tiver essas coisas, vontade, a necessidade com certeza já tem, né? Agora a vontade e a coragem. Se você tiver vontade e coragem, você vai e você consegue. Você vai à luta e faz o que é preciso para vencer. Tá certo? Teve dia em que eu acordei cedo, voltei tarde e às vezes voltava ali sem dinheiro, meio desanimado. Teve vezes que o orçamento foi recusado. No começo, inclusive, eu fazia orçamento sem compromisso. O que é orçamento sem compromisso? Você vai lá, faz o orçamento, se o cliente aprovar, você faz o serviço, se não aprovar, você sai com a mão abanando. Tá? Hoje eu não faço mais assim, já tem muito tempo que eu não faço assim. Orçamento sem compromisso, quando o cliente chama, tem uma taxa de visita, tá certo? Para salvar pelo menos o meu deslocamento, pelo menos o meu combustível e outra. A taxa de visita também ela é importante porque ela ajuda a selecionar os clientes. O cliente que não está disposto a pagar uma taxa de visita é provavelmente aquele cliente que não vai fazer. Que ele está te chamando porque ele vai fazer orçamento com vários profissionais, vários outros técnicos e muito provavelmente ele não vai fechar com você. Então eu não faço hoje. Aprendi desse jeito, saindo triste muitas vezes, porque às vezes às vezes o carro com a gasolina ali na reserva e a gente se deslocando, gastando lá a reserva de combustível e o cliente chega e não aprova, certo? Certo, o cliente desconfiado, às vezes acontece, mas aí, você vai ganhando a confiança do cliente desde que você faça um bom serviço, certo? E os clientes, muitos dos meus clientes hoje, além de clientes, eles são amigos também, sabe? Pessoas que você conversa, fala sobre a família e eles perguntam sobre a sua família. Por quê? Porque é muito tempo, né, de relacionamento e aí as coisas vão acontecendo. Já me senti bastante pequeno, sabe? Pensando em desistir. Você já até contei uma história aqui, principalmente quando eu comecei, eu tinha muito problema com umidade do sistema. É, E era difícil o serviço que eu fazia numa geladeira que não dava umidade do sistema. E eu sabia o que estava faltando. Faltava uma bomba de vácuo, mas naquele tempo era muito, muito caro, inacessível. E conversando com a minha esposa é aquela que apareceu na foto dentro do carro. Conversando com ela, ela chegou e falou: Não, vamos esforçar, vamos dar um apertinho aí, vamos comprar essa tal de bomba de vácuo. Aí eu fui lá, fiz uma dívida de cheque predatado, 10 cheques predatados, lembro como se fosse hoje. E compramos a bomba de vácuo. E graças a Deus que eu não desisti, graças a Deus que eu investi nessa ferramenta. Então fica outra dica para você. É, investe em ferramentas, principalmente essas ferramentas essenciais, que vão te levar para um nível mais alto na qualidade do seu serviço. Tá certo? Então, aí acabou os problemas de umidade, era só uma ferramenta que faltava, tá bom? Inclusive, nessa época, tinha muitos outros técnicos que falavam: coloca um pouquinho de álcool metílico que você não vai ter problema. Mas eu sabia que o álcool metílico, ele estragava o equipamento, certo? Então, nunca cogitei em fazer isso. Mas eu queria fazer certo, mas era complicado. Mas a gente se esforçou, foi lá 10 meses pagando lá, né? Com cheque predatado, mas a gente conseguiu. E hoje eu tenho 3 bombas de vácuo.
Tem uma aqui só no cenário, só para aparecer, para fazer alguma aula, alguma coisa assim. E tem outras duas na rua, trabalhando. Legal? Hoje em dia, meu carro é outro. De lá para cá, essas imagens que eu mostrei para vocês são de 98, quando eu abri o meu CNPJ. Eu já trabalhava, certo? Mas é o que eu expliquei para vocês. Eu trabalhava como CLT, nos horários de folga eu fazia, né? Assistência técnica de refrigeração. Mas que eu abri meu CNPJ foi em 98, meu primeiro CNPJ. Então essa foto é dessa época. E quando foi em 2008, 10 anos depois, eu estava saindo de uma concessionária com meu primeiro carro zero. Certo? Eu me lembro, foi um Fox naquela época, uma Conquista. Depois comprei outros carros zero, certo? Alguns para trabalhar, duas Montanas, eu tirei zero. Hoje não, hoje eu não gosto mais de carro zero porque perde valor muito rápido. Então, os carros que a gente tem aqui são carros semi-novos, tá certo? Eu não compro mais carro zero. Mas eu tive condições, a partir de 98... sempre trabalhando com... 98 não, a partir de 2008, sempre trabalhando com carro bom, porque eu cansei, era complicado também trabalhar com carro muito ruim. Uma que, tipo assim, você não podia ir para longe para atender, porque você não tinha confiança no carro de que você não ia ficar pelo meio do caminho, tá certo? Então é importante ter um carro confiável, não precisa ser novo, mas precisa ser confiável. Então, hoje a realidade mudou, certo? Hoje eu já tenho nome, sou conhecido na minha região. Hoje eu chego na loja de peças para comprar uma peça, o pessoal fica em volta ali perguntando alguma coisa. Inclusive foi por isso que eu montei o curso do Portal Refrigeração, incentivado por esses colegas, né, que estavam iniciando e que me cercavam quando eu chegava na loja para tirar alguma dúvida. Foi bem legal, certo? Então, tenho nome, hoje eu tenho alunos, hoje eu tenho canal no YouTube, hoje eu tenho reconhecimento, estabilidade, tenho autoridade, mas nada disso nasceu pronto, tá legal? Inclusive, deixa eu fazer uma pequena pausa por aqui, só para falar aqui, fazer um convite para vocês. De repente, tem alguém que quer aprender refrigeração, conserto de máquina de lavar comigo. Mesmo que seja do zero, tá certo? Porque a gente começa do zero absoluto e à medida que você vai assistindo às aulas, você vai crescendo, você vai se desenvolvendo, aprendendo até se tornar um profissional altamente qualificado, tá certo? E você também que já é profissional, mas sente a necessidade de se atualizar, se aprimorar, por exemplo, tecnologia inverter, já está disponível no nosso curso de refrigeração, ou o curso de controlador eletrônico de temperatura, que é aquele degrau a mais que todo profissional de refrigeração precisa subir para poder colocar algum dinheiro a mais no bolso. Quantas vezes você chegou no atendimento e aí você não realizou o serviço porque era um controlador digital e você não sabe mexer? Pois é. Comigo você aprende, tá bom? Um valor muito acessível, na maioria das vezes no primeiro atendimento você recupera o valor investido. Legal? Bom, deixa eu continuar por aqui. Deixa eu falar, principalmente você que está começando e está passando por algum tipo de apertos, está com medo, está pensando em desistir, presta atenção. Primeiro, você não está atrasado, você está no processo. Essas coisas que eu conto hoje é o processo que eu tive que passar para chegar onde eu estou, para conquistar o que eu conquistei, certo? Se você está nesse momento do processo, firma a sua cabeça e olha lá na frente, você vai superar, tá certo? Todo mundo passa por isso, legal? Todo profissional que hoje é forte já foi fraco no começo. Todo mundo que hoje tem resultado, já viveu a dúvida, tá certo? Toda história grande começou pequena. Se essa foto virou história, a sua também pode virar. Continue mesmo cansado, mesmo inseguro, mesmo sem aplauso, porque lá na frente alguém vai olhar a sua foto de hoje e dizer: aqui foi o começo de tudo. Beleza? Espero ter ajudado você que de repente está passando por um momento difícil, está passando por um momento
conturbado, a não desistir, tá? Segue em frente, luta, continua. Nunca pare de lutar, tá certo? Valeu! Não esquece de dar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Até logo. Tchau, tchau.